Olá, está começando mais um Aluno em Destaque e hoje vou conversar com a aluna Eliane Troia. Ela é estudante do curso de Design de Moda aqui da Univap e vencedora do concurso cultural nas categorias de Poesia e Conto. Tudo bem? Tudo bem. Para começar, como que você entrou na poesia, Eliane? Então, eu sempre fui uma criança muito quieta, com muita dificuldade de expressão. E eu tentei achar uma maneira de me comunicar. Inicialmente fazia isso pelo desenho, ainda muito nova. Eu entrei na escola, educação infantil, com 3 para 4 anos de idade. E aí, por motivos aleatórios, eu tive que sair e só retornei no primeiro ano, efetivamente aos 6 anos. E na escola que eu fui estudar, as crianças todas, quase 40 alunos dentro da sala, estavam plenamente alfabetizados. E eu não. Eu mal sabia escrever meu nome e reconhecer as vogais. E aí a coordenadora chamou minha mãe e falou, olha, ou nós vamos ter que achar uma maneira, né? Ou ela não vai poder acompanhar, ela não vai poder ficar aqui. E aí elas decidiram, minha mãe, junto com a coordenação, me alfabetizou e eu consegui me igualar à turma. E foi nesse momento que eu dei um valor assim imensurável para a palavra escrita, né? Então esse amor pela comunicação escrita veio daí, que eu vi que eu conseguia me expressar não só através do desenho. Sim. Foi aí que começou. E como funciona o processo de criação das poesias? Você tem alguma inspiração ou você simplesmente pensa e vai surgindo como se for... Alguns autores contam que são com eles. Na verdade, tem duas maneiras, né? Uma, eu tenho sim, as chamadas inspirações, né? Quais são elas? Os insights que vêm. Normalmente eles ocorrem de madrugada. Sim. Eu sou meio coruja, produzo muito de madrugada. E às vezes eu estou dormindo ou estou acordada mesmo e me vem uma frase. Na grande maioria das vezes é uma frase que depois eu vou compor e vou terminar aquele texto, né? Mas essa frase é o que me norteia em toda essa composição. E em outras, eu decido escrever sobre uma determinada temática e aí eu me predisponho a discorrer sobre ela, né? Mas é bem menos comum. Normalmente acontece da primeira forma que eu te falei. Entendi. A gente estava aqui conversando previamente, você falou que os textos têm uma história. Você pode contar a história de alguns para a gente? Claro. A Avenida Vida, por exemplo, é um conto que diz que ela faz um comparativo, né, da nossa vida como uma avenida de mão dupla com canteiro central. Então, eu vou fazendo ligações sinestésicas com toda a sinalização de trânsito, com os carros que vêm e vão, com a liberdade de ir e vir dos seres humanos. E trago isso para a vida da gente, né? E eu faço no final uma pergunta que é basicamente por que é tão difícil encontrar essa linha, né? Essa linha de equilíbrio, esse meio termo que a gente não tem, né? Eu não gosto muito dessa dualidade que nos é apresentada à vida, né? Tudo, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que tudo à nossa volta funciona nessa dualidade. E eu sou meio avessa a esse tipo de comportamento. Então, quando eu escrevi isso, foi meio que numa forma de protesto, né? Por que que eu tenho que me adequar a essa linha de meio termo que sequer fui eu que instituí, né? Isso é uma construção histórica que veio e que a sociedade me impõe, né? Que para que tudo corra normalmente, eu tenho que andar nesse canteiro da avenida, né? Um outro que eu gosto muito é Sabedoria, que inicialmente é meio estranho quem começa a ler, porque ele se passa num cemitério, né? E assim, é exatamente isso. Ele vai falar exatamente sobre a mesma coisa, sobre essa dualidade. Só que ele me apresenta dois caminhos e ele me deixa muito claro, ao final,
que o poder está única e exclusivamente na minha escolha, entendeu? Então essa força dele, assim, do final, que eu escolho o caminho que eu quero trilhar, eu escolho aquilo que eu quero realizar, essa força desse meu desejo e do poder de realização é que faz com que ele seja especial para mim, tá? Tem alguns outros, todos. Eu acho que os 5 que eu submeti tem um motivo assim específico, né, para eu ter escolhido, de verdade. E o poema As Costureiras, eu falo da história das minhas avós, né, que eu falo as Marias. Uma avó se chamava Maria, minha avó paterna, por isso meu nome é Maria Eliane. E a minha outra avó, não, Adelaide. Então, num determinado momento no texto, eu digo Maria que não é Maria, né? Porque ela não era Maria. E as duas eram costureiras e a minha avó paterna eu não conheci. Eu vim saber que ela era costureira e de toda a fama que ela tinha, tal, agora, há muito pouco tempo atrás, né? Então, isso é uma coisa assim do meu processo histórico profissional. A gente pode perceber que tem um sentimentalismo nos seus textos, né? Muito, muito. Se a gente tivesse como separar a razão, né, de emoção, de sentimento, eu diria que eu sou quase que totalmente sentimento, né? Eu sou bem pouco razão. E falando dos seus textos ainda, você passa muita emoção neles. Quais são os gêneros do seu texto? É um pouco de romance, é um drama? Eu acho que mais romance. Mais romance? Ele é mais para romance. Tem alguma coisa de drama, sim, né? Porque a gente entende romance com um certo grau, né, dramático. Então, mas assim, a força deles é mais romance. Entendi. E conta um pouco pra gente como é que foi esse concurso cultural que você acabou ganhando aí nas categorias poesia e conto. Foi um concurso aberto para a faculdade toda? Como você se inspirou? Como você ficou sabendo? Então, foi até muito engraçado. Eu recebi um e-mail, né, como todo mundo recebe, como todos os alunos recebem. E aí eu vi lá, aberto concurso o cultural, e aí tinha o gênero dos textos e tinha fotografia também. Só que a documentação para trazer era bem extensa. E eu estava super sem tempo, assim, no meu dia a dia por conta do meu trabalho. Sim. E aí um dia, conversando em casa, meu marido falou para mim, mas você não vai submeter, né, os textos? Eu falei, não dá tempo até eu providenciar essa questão toda da documentação, tinha 3 cópias e tal. Falei, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. E aí no último dia, que já tinha sido protelado esse prazo, no último dia ele falou assim para mim, vamos lá, larga tudo aí, vamos que você precisa submeter esses textos. Eu falei, tá bom então, né? Então vamos. E aí peguei, fiz tudo que tinha que fazer e vim. E aí deixei o envelope aí. Só que eu esqueci, literalmente esqueci disso, né? Porque a expectativa era que saísse o resultado naquele ano, que foi 2015, né? E aí não saiu. Eu nem lembrei mais, né? Porque eu tinha muitos textos, aí escolhi esses 5 e trouxe. E aí agora eu recebi o e-mail com o resultado, né? Então, para mim, foi assim, uma surpresa muito grande, né? E um motivo de orgulho, porque eu fiquei muito feliz mesmo. É bom receber uma surpresa dessas, né? Sem dúvida. No início de ano ainda. E você tem algum escritor preferido ou algum livro que você gosta de ler? Algum escritor preferido? Isso. Vou ser bem sincera com você, não. Entendi. Não. Eu leio tudo. Tudo que você imaginar. Leio tudo, tá? Assim, eu sou apaixonada por conhecimento. Sim. A minha paixão maior é conhecimento e comunicação, né? Então, tudo que chega até mim, independente da forma que chega, eu vou absorver aquilo que eu achar que vai ser proveitoso para a minha vida. E vou refletir aquilo que talvez não seja para mim, mas pode ser para outra pessoa. Então, eu não costumo padronizar nem essas escolhas.
entendeu? Entendi. Então eu leio desde um jornal, uma revista e livros, tudo que você imaginar, né? Literatura didática, eu tenho prazer em literatura didática, né? Não é uma coisa muito comum, Muito legal isso. mas eu gosto, né? Na minha área. Então, é tudo que me traga enriquecimento, tá? Nesse sentido, porque para mim não há valor maior que o conhecimento. Sim, aprender é fundamental, né? Sim. E futuramente você tem plano, por exemplo, de lançar um livro com suas poesias, colocá-las em algum lugar em exposição, por exemplo? Tenho. E isso é algo assim já definido, tá? Essa vontade nasceu na adolescência, né? Depois que passou aquela fase que eu falei, da infância, que eu comecei a produzir, eu não tenho mais, eu acho que mais nada dessa fase, já devo ter jogado tudo fora, mas eu passei um tempinho sem escrever, desenhando menos, né? E aí eu retomei isso com uma carga muito grande na adolescência, né? Que mais uma vez foi um período de dificuldade de expressão verbal. E aí então eu recorri novamente ao desenho e aos textos. Isso eu tenho. E daquele ponto em diante, eu achei que eu precisava mostrar aquilo para outras pessoas, que outras pessoas poderiam ler aquilo e que, de alguma maneira, passar uma energia boa, né? Transmitir algo de bom. E essa ideia ainda me acompanha, tá? Pretendo agora terminar a faculdade, tenho outras expectativas para depois disso, né? E com relação aos textos, com certeza buscar as publicações. Sim. Você falou agora dos desenhos da moda. Como você se inspirou? Vou começar o curso de moda. Como foi esse boom inicial? E se você tem algum plano futuro, por exemplo, virar estilista, ter uma linha, quais são os seus planos aí para o futuro na moda? Então, eu trabalho na área há quase 30 anos. Bastante tempo. Bastante tempo, né? E quando eu decidi vir fazer design de moda, eu decidi pela questão acadêmica mesmo, né? Não bastava para mim só o conhecimento experimental, o cotidiano. Eu queria estar aqui. O ambiente acadêmico para mim é encantador, né? Eu acabei de falar agora com vocês, longe das câmeras, que eu acho que aqui é o lugar de troca de conhecimento, né? E a gente tem liberdade. Então, isso para mim era fundamental. Estar aqui era fundamental. E aí foi por isso que eu decidi vir. E eu decidi design de moda porque já era a minha profissão, eu trabalho, né, há muito tempo, e era só assim, uma extensão daquilo que a minha experiência me concedia, porque de repente ela facilitou, né? Sim. Uma série de coisas a minha experiência facilitou. Outras não. Até dificulta um pouquinho, né? Mas eu entendo moda como comunicação mesmo. Então, como eu disse, que a minha grande paixão é comunicação, essa troca humana, eu vim para entender exatamente, né, qual o veículo de comunicação, como que isso acontecia, qual era o processo, né? E meio para brigar contra alguns estereótipos, né? Que, por exemplo, a gente fazendo design de moda, a gente acaba tendo muito contato com alguns padrões, né? Por exemplo, que nós vestimos aquilo que somos, né? Ou seja, que exteriorizamos aquilo que somos por aquilo que vestimos. E eu discordo plenamente disso, né? Porque se moda é comunicação, ela é discurso. Se ele é discurso, eu posso articulá-lo. Sim, com certeza. Entendeu? Então, é por isso que eu cheguei até aqui, né? E é a escolha do design de moda. Foi uma escolha maravilhosa, que eu amo o que eu faço. Bom, Eliane, muito obrigado. Foi um papo que, com certeza, o pessoal de casa vai aprender um pouco. Imagina. E você tem algum contato do seu ateliê para deixar para o pessoal? Ou contato com você, assim? Sim, claro. No ateliê, do ateliê no Facebook, Ateliê Eli Troia. E o meu contato também pode ser pelo Face, Eliane Troia. Bom, Eliane, muito obrigado. Nosso papo foi muito bom.
Felizmente o Aluno em Destaque vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Continuem curtindo a nossa página na rede social e até a próxima.